isso. A gente está falando de um outro pensador chamado Aristóteles, o discípulo de Platão. Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira, hoje Estrabol, na Macedônia, filho de um médico da corte do rei Amílcar II, e talvez tenha tido da própria formação médica, o que pode explicar seu interesse pela pesquisa empírica e por questões biológicas, sobre as quais escreveu vários tratados. Tendo se transferido aos 8 anos para Atenas, a fim de estudar, tornou-se membro da Academia de Platão e seu discípulo mais brilhante. Após a morte de Platão, talvez em desacordo com os rumos que os ensinamentos da Academia tomaram sob a liderança de Epicuro, valorizava a matemática, seguiu seu próprio caminho. Foi durante algum tempo preceptor de Alexandre, filho do rei Filipe da Macedônia, e futuro conquistador de um grande império. De volta a Atenas, fundou a sua escola, o Liceu. Aristóteles gostava de dar aulas e ministrar seus ensinamentos encaminhados com seus discípulos, dando origem ao nome Escola Peripatética, Peripatos, o caminho. Após a morte de Alexandre, Aristóteles deixou Atenas devido aos sentimentos antimacedônicos, então dominando e vindo a falecer em Calças em 322. Bom, temos aí uma introdução sobre Aristóteles. Ele vai divergir do seu mestre Platão. Ele vai fazer uma crítica, porque Platão via o mundo sensível como sombras. Já Aristóteles vai ver o mundo físico como uma substância individual. Como ele está colocando aqui, ó. Esse ponto de partida considerado para Aristóteles é uma concepção de realidade segundo a qual o existente é substância individual, que podemos considerar aqui como indivíduo material concreto. Esse seria o constituinte último da realidade, o que evitaria o dualismo, a realidade sendo composta de um conjunto de indivíduos materiais concretos. Aristóteles afirma, entretanto, que os indivíduos são por sua vez compostos de matéria e forma. Matéria, por exemplo, um ser humano. A sua forma é de um ser, uma pessoa humana, não de um cavalo ou de um cachorro. Mas a sua matéria é orgânica. Então, matéria orgânica e forma de um ser humano. A matéria é o princípio da individuação e a forma é a maneira como cada indivíduo a matéria se organiza. Então, ele vai dizer, Aristóteles volta a distinção em seu tratado das categorias. A mudança só é considerada contraditória pelos monistas, porque ele envolve o problema da identidade, interpretado como equivalente a dizer que o ser é e não é. Contudo, o verbo ser nem sempre expressa identidade. Então, vamos ver aqui, as características na metafísica aristotélica. Então, encontramos essas características. Primeiro, essência e acidente. Dentre as características da substância individual, a essência, o termo usia, tomada em sentido estrito, é aquilo que faz com que a coisa seja o que é, a unidade que serve de suporte aos predicados, literalmente aquilo que subjaz, o sujeito ou substrato dos predicados, da origem do verbo substare, dom de substância, termo pelo qual os latinos traduziram a ousia aristotélica. Os acidentes são as características mutáveis e variáveis da coisa, que explicam, portanto, a mudança sem que isso afete sua natureza, essencial que é estável. A distinção entre Sócrates e um ser humano, o que designa sua essência é Sócrates é calvo, o que descreve uma característica acidental. Sócrates não foi sempre calvo. Necessidade e contingência. É correta a distinção entre essência e acidente. As características essenciais são necessárias, ou seja, a coisa não pode se deixar de tê-las, caso contrário deixaria de ser o que é, ao passo que as contingentes são variáveis e imutáveis. No exemplo acima, Sócrates é necessariamente um ser humano e apenas contingente calvo. Então, como ser humano, nós somos, em sua essência, humanos. Mas as nossas características podem mudar. Pode ser um ser humano alto, um ser humano baixo, um ser humano grande, um ser humano pequeno, um ser humano magro, um ser humano gordo. Então, são contingentes as características. Mas a essência humana, não. Ela é substancial. A antipotência
Essa distinção também permite explicar mudança e transformação. Uma coisa pode ser una e múltipla. A semente é um ato semente, mas contém potência ser árvore. A árvore é árvore em ato, mas em potência pode ser lei. E a mesma estratégia argumentativa usada para Aristóteles a propósito da noção de causa e do problema de causalidade introduzido na teoria das 4 causas. Então nós vemos aqui a causa formal, trata da forma modelo, com qual sejam o que é, imposta a questão o que é x. Então vamos dar um exemplo aqui de uma estátua. A estátua pode ser uma forma humana, pode ser uma forma de cão, pode ser uma forma de cavalo. Então, essa forma é o que dá substância ao ser. Causa material é o elemento constituinte da forma, a matéria que é feita. A gente responde a pergunta de que é feito, x. Então, por exemplo, nós temos a estátua, que foi a forma humana que nós falamos, mas a estátua pode ser feita de bronze, pode ser feita de ferro, pode ser feita de cobre, pode ser feita de argila, pode ser feita de cal. Então, várias formas uma estátua pode ser feita. Então, essa causa material é o que dá sentido à matéria da estátua. Causa eficiente consiste na força de fonte primária da mudança, o agente de transformação da coisa. Responde a pergunta: por que x é x? Ou o que fez com que x viesse a ser x? Então, nós vemos aqui, por exemplo, a estátua. Né? Como é que apareceu essa estátua? Apareceu do nada? Não. Foi um escultor com seu cinzel, foi dando forma à matéria, né? E transformou-a numa estátua. Então, a ação, a causa eficiente é a ação sobre a matéria. Então, o que justifica o ser o que é. E a causa final trata do objetivo, propósito, finalidade da coisa. Responde a questão: para que x? A visão aristotélica é fortemente teleológica, do grego telos, finalidade, isto é, supõe que tudo na realidade possui uma finalidade. A natureza apresenta uma regularidade, uma ordem. Isso não pode ser obra do acaso. Deve existir em propósito. Então, a estátua, para que foi feita? Ela pode ter sido feita para um adorno, ela pode ter sido feita para uma homenagem a uma personalidade. Ela pode ser feita, uma estátua pode ser feita para veneração, numa crença religiosa, e assim sucessivamente. Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema aristotélico.